serviço ainda funciona, mas ao longo dos trilhos o que se vê são situações de perigo e até de abandono. Há pelo menos 2 anos, a realidade da ferrovia que corta o interior de São Paulo virou caso de justiça. A história da cidade de Bauru se confunde com a das ferrovias. Uma coisa que me marcava muito, que era a questão do trem chegando com as luzes acesas, né, tocando o apito e fazendo aquele barulho enorme, né, de um trem elétrico, né, que na verdade é um grande transformador chegando e fazendo barulho, né, e apitando. Era uma coisa muito bonita. Lembranças que foram interrompidas em meados da década de 90, com o fim da circulação de trens de passageiros na região. Hoje, com a privatização, o cenário é bem diferente. Houve um grande retrocesso. Com o processo de privatização ou concessão da linha ferroviária para desenvolver o projeto de transporte maior do Brasil, a iniciativa privada se mostrou ineficiente e ineficaz. O transporte de cargas como celulose e combustível é o que ainda movimenta a malha que passa por 32 municípios da região centro-oeste. Mas o representante do Sindicato dos Ferroviários de Bauru reclama das condições da linha e principalmente da falta de manutenção. E faz um alerta para o risco de acidentes. Tombamento, capotamento, vazamento de combustível que agride o meio ambiente também, crime ambiental. Se perde muito, né? Sem contar que vai se deteriorando, se perdendo cada vez mais o material, o patrimônio. Nós temos problemas de falta de informação, nós temos problemas de falta de manutenção, nós temos problemas de falta de capinação das passagens de nível. Há 2 anos, essas denúncias começaram a ser investigadas pelo Ministério Público Federal. Existiam vários pontos onde poderiam ocorrer acidentes por falhas de estrutura, né? Sejam dormentes, inservíveis, o lastro às vezes estava danificado em muitos pontos, né? Em razão disso, foi proposta ação para que a concessionária regularizasse esses pontos. A situação era tão grave que a Justiça Federal chegou a determinar a paralisação de todos os trens na região centro-oeste paulista. Mas a decisão foi suspensa depois que a empresa se comprometeu a fazer todos os reparos na linha ferroviária. As providências deveriam ser tomadas num prazo máximo de 2 meses. Na ação, o procurador alega ainda que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, também deve ser responsabilizada por não fiscalizar e nem analisar projetos de melhorias apresentados pela concessionária. Existem trechos da ferrovia em que a velocidade, em razão dessa situação de insegurança, está limitada a 18 km por hora, a 25 km por hora, vários trechos. Porque uma locomotiva do século 17 a vapor já atingia 30 km por hora. Nós não podemos considerar que está havendo uma prestação de serviço adequada pela concessionária de transporte ferroviário. E muito menos que está havendo uma fiscalização adequada da ANTT, que deixou a situação chegar nesse ponto. A concessionária se defende, afirma que cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais já foram investidos em melhorias. Ferrovia é dinâmica, as condições de via são dinâmicas, elas sofrem ação de condições climáticas, sofrem ação da própria passagem dos trens. Então, manutenção é uma coisa que você faz diariamente na ferrovia e, portanto, ela investe ano após ano e continua investindo na manutenção dos trechos que opera. Segundo a empresa, todos os reparos solicitados estão sendo realizados. A concessionária explica ainda que este trecho é estratégico para o escoamento de mercadorias e deve receber mais investimentos. Houve um acordo feito com o Ministério Público para o implemento de algumas melhorias que o perito entendeu necessárias. A LL já fez uma série dessas obras e dessas intervenções e elas continuam sendo executadas e vão ser concluídas no prazo fixado pelo juízo. Quem viveu o auge do transporte ferroviário aguarda o cumprimento das promessas. Além de acidentes, há também a preocupação com a preservação do patrimônio. Um patrimônio valioso que faz parte da história da cidade.
no início da ferrovia. Realmente é triste ver tanta coisa se deteriorando e não parece que não tem mais volta, né? Mas diz que vão recuperar a estação, a gente está torcendo para que isso aconteça. Vejo esta locomotiva, me lembro eu nativa. Ai meu Deus, quanta saudade.